Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Meus irmãos, a expansão do movimento pentecostal e a proliferação de igrejas nessa linha teológica, e particularmente de igrejas neopentecostais, no mundo em geral, e especialmente no nosso país, foi acompanhado de uma mudança muito séria na pregação do Evangelho, no conteúdo mesmo, na forma, mas especialmente no conteúdo da pregação. De tal maneira que o pecado e as suas consequências e a necessidade de convencimento de pecado e de arrependimento deixaram de ser enfatizados, e ao invés do anúncio da obra salvadora, redentora de Cristo e do convencimento do homem da sua iniquidade, com vistas ao convencimento do homem da sua iniquidade, do seu pecado, com vistas a conduzi-lo a Cristo como único e suficiente Salvador, foi substituída por promessas de cura e de prosperidade. E como argumento em defesa desse tipo de pregação, predominantemente em termos de promessas e anúncios de cura e de prosperidade, passagens como esta que eu li hoje à noite têm sido utilizadas. Passagem que Mateus, no último versículo que lemos, especialmente o versículo 17, faz referência a uma citação de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós temos estudado o Evangelho de Mateus e os irmãos estão cientes do contexto em que os versículos que nós lemos se encontram. Os irmãos sabem que, terminado o sermão da montanha, e depois do registro da reação dos ouvintes que ficaram admirados da autoridade com que Jesus pregou, Mateus registra uma série de eventos sobrenaturais, de portentos, de curas, de sinais que Jesus realizou. E ele começa com o registro de 3 curas. A cura de um leproso, um homem tomado de lepra, que sofria terrivelmente como consequência de uma doença que acarretava não apenas o sofrimento, mas o ostracismo, a separação social e mesmo a impureza cerimonial, desqualificando completamente. E assim Mateus enfatiza a soberania da vontade de Deus em Cristo para curar, especialmente nesse episódio, quando o leproso diz, se quiseres, podes purificar-me. E então Jesus disse, eu quero ser limpo,
e então aquele homem foi plenamente purificado da sua lepra. E vimos também no domingo passado como Jesus curou aquele jovenzinho, aquele garoto, aquele servo de um gentil, de um centurião romano, que intercedeu por ele, e como ele foi imediatamente curado da sua paralisia. E através desse milagre, Mateus enfatiza a fé daquele homem, aonde menos se esperava, o Espírito Santo de Deus produziu uma fé sincera, singela e profunda no poder de Cristo para curar. E agora, meus irmãos, Mateus encerra essa primeira série de 3 sinais, porque depois ele vai intercalar outros milagres de Jesus, quando ele acalma a tempestade, depois a cura de 2 endemoniados gerazenos, a cura de um paralítico em Cafarnaum, mas isso intercalando Jesus colocando à prova aqueles que o queriam segui-lo. Então Mateus registra um terceiro sinal, que nós estaremos considerando, a cura da sogra de Pedro, e registra um sumário de várias curas que Jesus realizou, num final de tarde, quase certamente num sábado, quando, saindo da sinagoga, Jesus então se dirigiu para a casa de Pedro, ali curou a sua sogra, e depois então realizou várias outras curas e expulsou o demônio de várias pessoas que lhe foram trazidas, e ele então, graciosamente, soberanamente, poderosamente realizou todos esses portentos, essas curas, esses sinais, esses milagres. E eu quero considerar com os irmãos hoje essa cura da sogra de Pedro e esse registro que Mateus nos dá sobre essas várias curas que Jesus realizou num final de tarde. E com base nessas passagens, quero considerar com os irmãos, especialmente, a relação entre as enfermidades e a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Porque essas passagens claramente ilustram e têm muito a nos ensinar sobre a relação entre a obra redentora, a obra expiatória de Cristo, quando Ele carregou na cruz do Calvário a culpa dos nossos pecados, com essas realizações extraordinárias, esses portentos através dos quais Jesus curou tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, e expulsou o demônio que tomava posse do corpo de várias pessoas que também foram conduzidas ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos considerar, peço que os irmãos acompanhem a exposição dessa passagem bíblica, especialmente tendo em vista essa relação entre as doenças e a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao primeiro episódio, a cura da sogra de Pedro, talvez o que mais ressalte aqui seja outra relação, a relação entre a doença e o serviço, como eu vou chamar a atenção dos irmãos. Mas, em primeiro lugar, com relação a essa cura da sogra de Pedro, eu chamo a atenção dos irmãos para as circunstâncias em que ela ocorreu. E chamando a atenção para a circunstância em que ela ocorreu, eu chamo a atenção dos irmãos para o ministério dos apóstolos e qual deve ser também o nosso ministério, no sentido de levar Cristo às pessoas, porque foi exatamente aquilo que eles fizeram aqui. Eles levaram o Senhor Jesus a uma pessoa necessitada, que era a sogra de Pedro. Sim, Pedro tinha uma sogra, isto é, ele era casado, né? Ele era casado. Paulo faz referência ao fato de que alguns irmãos, quando iam nas suas
nos seus apóstolos, quando saíam nas suas viagens evangelísticas, se faziam acompanhar de uma mulher irmã, como era o caso de Pedro, e mais ainda, a sogra de Pedro morava com ele na cidade de Cafarnaum. É interessante porque em outra passagem bíblica, em João, no capítulo 1, versículo 44, nós lemos que a casa de Pedro era em Betsaida. Mas provavelmente quando Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, ele mudou de casa. Um pescador não podia ter muitas casas, ou era uma ou era outra. E então, muito provavelmente, Pedro mudou de Betsaida para Cafarnaum com a sua esposa, e provavelmente a sua sogra morava com ele, não sabemos dizer ao certo, ou se foi apenas nessa circunstância, mas o fato é que depois de um dia muito cansativo para o Senhor Jesus, dos seus apóstolos, de várias atividades, de várias realizações, de vários milagres, o Senhor Jesus então busca refúgio na casa de Pedro. Pregando nessa passagem, o grande pregador batista de todos os tempos, Spurgeon, ele sugere que Pedro teria se mudado para Cafarnaum porque queria estar próximo de Jesus e proporcionar e estabelecer a sua onde estava, e dali ele tira uma lição que assim os crentes deveriam fazer também. Devem determinar onde vão morar, não pelo conforto do bairro, não por uma circunstância ou outra, mas pela proximidade que ele pode estar da palavra de Deus sendo anunciada e sendo pregada. Dificilmente esse texto quer nos transmitir essa lição, mas sem dúvida essa é uma lição correta, um ensino correto, um conselho, uma orientação correta para os crentes, que devem determinar a vida, inclusive onde moram, não por outras ações, mas especialmente pela possibilidade de ter acesso à palavra de Deus, de ter acesso à pregação do Evangelho. Mas o importante aqui, meus irmãos, é que, conforme as circunstâncias em que esse milagre ocorreu, Jesus havia saído da sinagoga. Eu lembro os irmãos que essa passagem tem outras duas passagens paralelas, em Marcos e em Lucas. E que essas passagens, como sempre ocorre nos evangelhos, elas se complementam. Elas fornecem mais informações que nos permitem visualizar melhor. A realidade é que a obra salvadora de Cristo, a obra redentora de Cristo, a vida de Cristo, jamais poderia ser anunciada e registrada e descrita adequadamente por uma só perspectiva, por uma só pessoa. Foram necessários 4 evangelistas para, olhando de perspectiva diferente, por perspectiva diferente, nos apresentar um registro mais adequado e mais completo da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. E lá em Marcos nós lemos que Jesus havia saído da sinagoga. Lemos mais ainda que ele estava acompanhado de Tiago e de João. E lemos ainda no versículo 30 do capítulo 1 de Marcos, que eles lhe falaram a respeito da sogra de Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Quer dizer, aquelas pessoas todas, olha, a sogra de Pedro está muito enferma, está com febre, alguns sugerem que poderia ser malária ou alguma coisa, uma doença assim bem séria mesmo. E se formos nos assessorar do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, mais uma vez, sendo enfatizado, que eles não apenas comentaram de passagem ou falaram a Jesus que a sogra de Pedro estava enferma, mas que eles, na realidade, rogaram a ele por ela. No capítulo 4, no versículo 38, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E é exatamente por isso, meus irmãos, que eu estou chamando a atenção para o fato que essas circunstâncias falam do ministério apostólico nesse sentido também, e que deve ser o nosso ministério de conduzir as pessoas a Cristo, às pessoas. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles, na realidade, rogando por elas,
E não apenas ele, como nós vamos ver aqui, no registro dos vários milagres que foram realizados posteriormente, sempre nós vamos encontrar essa expressão de que as pessoas trouxeram as pessoas a Cristo. E essa é uma função nossa, dos apóstolos, é uma função da igreja, conduzir Cristo às pessoas, intercedendo por elas, orando por elas, suplicando a graça de Deus por elas, colocando-os diante de Deus em oração e também, é claro, conduzindo-as a Cristo, convidando-as à igreja e anunciando a elas a palavra de Deus. E o fato é que Jesus foi à casa de Pedro, e os 3 evangelhos registram a cura daquela senhora, a cura da sogra de Pedro. E nessa cura, se por um lado, nas circunstâncias, nós vemos o ministério dos apóstolos levar Cristo aos necessitados, aqui na cura, nós vemos o ministério de Jesus, que é salvar os necessitados, que é curar aqueles que precisam, e especialmente salvá-los da sua iniquidade, redimi-los do seu pecado. E foi exatamente o que Jesus fez. E nos evangelhos fica tão evidente, meus irmãos, quando nós consideramos os vários registros de cura que neles nós encontramos, como as pessoas que iam a Cristo para ser curadas, elas eram curadas. Elas não eram normalmente despachadas de mãos vazias. Se elas chegassem com humildade e chegassem crendo que de fato ele era o Filho de Deus e que ele tinha poder para realizar portentos e sinais e milagres, e se confiassem à sua vontade soberana, graciosamente Jesus curava. E foi exatamente o que ele fez também com a sogra de Pedro. Fosse uma doença muito grave, e nós sabemos que febre muitas vezes é apenas um sintoma de enfermidade muito mais grave, ou fosse uma doença não tão grave, o fato é que Jesus a curou, e a curou, dizem os textos, tomando pela mão e também repreendendo a febre, isto é, através de um toque Jesus a cura, como muitas vezes acontece no Novo Testamento, e também através de uma palavra. Jesus realiza vários milagres no Novo Testamento. Em Lucas, no capítulo 39, nós lemos, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E nos outros 2 evangelhos, os autores mencionam que Jesus tomou-a pela mão e então, a tomá-la pela mão, ela curou. É claro que esse ato de tomar pela mão não faz com que alguma coisa mágica e automática brote de Jesus, não. Aquela mulher foi curada porque Jesus deliberadamente, soberanamente determinou curá-la, e ele poderia curá-la tocando-a ou não tocando-a, como ele curou, e vimos aqui no domingo passado, aquele servo paralítico do centurião, e a distância que ele foi curado sem que Jesus precisasse tocar. Mas é interessante observar que, como manifestação, como demonstração da sua compaixão para com os enfermos, Jesus muitas vezes tocava neles e assim então ele os curava, muitas vezes determinando que essas pessoas ficassem curadas, e então com a sua palavra ele ordenava, como Deus que ele é, com todo o poder que tinha, para que, no sentido de que aquelas enfermidades deixassem aquelas pessoas e elas tivessem a sua saúde plenamente restabelecida. Mas o relato continua, meus irmãos, e Mateus registra não apenas as circunstâncias, chamando a atenção para o ministério dos apóstolos, levar Cristo aos necessitados, e não apenas para a cura, chamando a atenção para o ministério de Jesus, segundo o qual ele salva aqueles que recorrem a ele, nele confiando e no seu poder e suplicando a sua graça, mas na resposta daquela mulher, da sogra de Pedro, nós vemos também o ministério dos salvos, isto é, servir a Cristo e servir a sua igreja. Porque todos os 3 relatos dos evangelhos conhecidos como sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram com clareza que imediatamente curada, a sogra de Pedro logo passou a servir
ao Senhor Jesus, em outro evangelho diz a servi-los, evidentemente que não serviria apenas ali ao Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, é uma resposta muito significativa, porque nada mais apropriado do que aqueles que são objetos da graça, do favor e da misericórdia de Deus, seja através de uma cura como essa que ela experimentou, seja especialmente através da salvação, que é um portento, uma obra, um sinal muito maior, que Deus realiza pelo poder do seu Espírito no nosso coração. A melhor coisa que nós podemos fazer é aquilo que a mulher de Pedro fez, a sogra de Pedro fez, isto é, passar a expressar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, servindo ao Senhor Jesus com os dons e habilidades que Deus nos dá. E Deus deu habilidades àquela senhora, ela não saiu dali pregando o evangelho, não era essa a função, não foi assim que ela passou a servir Jesus. Ela imediatamente curada, ela passou a servi-lo no sentido de que preparou o alimento, eles passaram o dia na rua, nas atividades, então foi preparar o alimento, era aquilo que ela de fato fazia. Vocação, era a sua atividade, era o seu trabalho, e aquilo ela como que imediatamente entrega a Cristo e consagra a Cristo ali e vai servi-lo como naturalmente deveria fazer e como nós naturalmente deveríamos saber. Então é interessante, meus irmãos, quando nós observamos o registro desse milagre de forma tão sucinta nos 3 evangelhos, dessa cura da sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima, uma febre muito alta, que as circunstâncias apontam para o ministério nosso como igreja, no sentido de conduzir Cristo às pessoas e as pessoas a Cristo. O ministério de Cristo quer salvar as pessoas, quer redimir as pessoas. E o ministério daqueles que são salvos pela misericórdia e graça de Deus, que a melhor coisa que podem se fazer é exatamente servir a Cristo e servir a sua igreja. Mas após esse breve registro da cura da sogra de Pedro, relacionando assim a doença ao serviço, a cura ao serviço, nós encontramos esse outro registro impressionante, ao meu ver, dessas várias curas e expulsões de demônios que Jesus realizou. Versos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E mais uma vez, nesse registro, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as circunstâncias em que essas curas aconteceram, para as curas em si que foram realizadas, e particularmente para a observação de Mateus no versículo 17, no final desse registro, concluindo assim essas curas que Jesus realizou ali na cidade de Cafarnaum. Com relação às circunstâncias, chama a atenção dos irmãos que esses milagres foram realizados no final da tarde. Aqui diz cheia da tarde, mas em Marcos e em Lucas diz ao cair do sol, o que explica o que é que Mateus quer dizer com chegada da tarde. Ele quer dizer o seguinte, com cair do sol. E como em Marcos e Lucas, nós lemos antes do registro da cura da sogra de Pedro, que eles haviam saído da sinagoga, muito particularmente esses milagres aqui foram realizados no sábado, saindo da sinagoga, no final da tarde, quando então as pessoas evitavam trazer pessoas para ser curadas antes, porque era sábado, venceu o sábado, e aí então eles então teriam trazido aqueles vários enfermos, aquelas várias pessoas para serem curadas pelo Senhor Jesus. Então essa foi a circunstância. No final da tarde, depois de várias atividades de Jesus, que ocorre o registro dessas curas que são aqui realizadas.
Chamo a atenção também dos irmãos para o fato que eu ressaltei agora há pouco, que foram trazidas essas pessoas. A maioria não podia vir só, não tinha condições de vir sozinho. Eram pessoas enfermas, eram pessoas gravemente doentes, pessoas endemoninhadas, e todos os 3 evangelhos registram que as pessoas foram trazidas. Em Mateus diz que muitos endemoninhados foram trazidos. Em Lucas nós lemos que, em Marcos, que todos os enfermos endemoninhados foram trazidos. E em Lucas, que todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias levaram as pessoas, trouxeram essas pessoas enfermas a Jesus. Então, irmãos, isso nos dá mais ou menos, traça o retrato, nos dá um retrato daquilo que aconteceu. Imaginem só, tentem exercer a imaginação. Final de tarde, Jesus cura a sogra de Pedro e as pessoas souberam o que aconteceu e elas começam a chegar na porta da casa de Pedro. E então, uma multidão de pessoas chegou. Essa é a ideia que o registro dos 3 evangelhos nos dá. As pessoas simplesmente traziam os seus enfermos. Podemos imaginar ali multidão, um número enorme de pessoas, trazendo pessoas nas macas, ajudando, carregando paralíticos e outras pessoas gravemente enfermas. Imagine a dificuldade para trazer os muitos endemoninhados que foram levados ali, certamente não de boa vontade, não voluntariamente, mas carregados e, sei lá, como amarrados e seguros, atados de tal maneira que pudessem ser levados até a presença do Senhor Jesus. Então, não é difícil imaginar a cena, de todo lugar saindo gente, tendo conhecimento, a fama de Jesus se espalhava, por causa dos milagres que ele vinha realizando, e então as pessoas vinham trazendo seus enfermos em macas, carregados e auxiliados, ancorados, ajudados, pessoas endemoninhadas também, e todos sendo trazidos ali ao Senhor Jesus Cristo, por aquelas pessoas que eram chegadas, por aquelas pessoas que eram mais queridas, pessoas que podiam auxiliar os seus enfermos, os seus doentes, os seus endemoninhados, e então levá-los à presença de Cristo, com a esperança de que eles alcançassem a cura das suas enfermidades e fossem libertos da possessão demoníaca que muitos deles estavam experimentando. Lembra os irmãos que a época em que Jesus esteve aqui foi uma época inusitada, claro. É a plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo, nasceu de mulher, e ele veio para realizar essa grande obra da salvação, essa grande obra da redenção, que vinha sendo planejada desde a eternidade e vinha sendo implementada historicamente desde os primeiros momentos da história da raça humana após a queda. E então aquele grande momento da história, aquele ponto-chave da história havia chegado. E Jesus veio para realizar a sua grande obra da redenção, que exigiria dele, como consideramos aqui domingo pela manhã, hoje pela manhã, a obediência integral à vontade do Pai, como segundo Adão, e a sua morte redentora expiatória na cruz do Calvário. E, meus irmãos, a realidade é que os poderes das trevas estavam em reboliço. O Filho de Deus havia vindo ao mundo, havia encarnado. Vejam só que surpresa para eles. Havia assumido a nossa natureza humana, havia se feito homem. Deus havia se feito homem e eles sabiam disso. Os demônios conheciam isso e sabiam disso. E isso é mencionado nessas passagens aqui, não nesse evangelho, mas nos outros evangelhos. Em Marcos, por exemplo, onde nós lemos que também expeliu demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E em Lucas, onde nós lemos que, realizadas essas expulsões de demônios, os demônios saíam gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então era um momento inusitado, era um momento único. E não é de estranhar, portanto, que todas aquelas enfermidades e todas aquelas possessões demoníacas normalmente não acontecem com tanta intensidade em outros momentos, em outras fases da história, estivessem ali acontecendo, ocorrendo exatamente para que Jesus pudesse demonstrar a natureza do poder divino que ele tinha, realizando uma obra tão extraordinária, curas variadas e tão sérias e tão inusitadas, que atestavam
o fato dele ser o Messias prometido, como já consideramos, e atestavam mais ainda que o reino de Deus futuro estava como que irrompendo nesse século, irrompendo aqui nessa era, nessa época. E Mateus registra as curas que Jesus de fato realizou, ressaltando exatamente que era de todo tipo. Jesus fazia isso com a imposição de mãos, Jesus fazia isso pela palavra, e nós podemos imaginar aquela fila, ou aquela multidão enorme, Jesus então tocando e dizendo que a febre deixasse, que os paralíticos se levantassem e andassem, que os leprosos fossem curados, que ordenando que os demônios deixassem o corpo das pessoas endemoninhadas, eles saíam dizendo que sabiam que ele era o Filho de Deus, e claro que ele era o Filho de Deus, embora Jesus não quisesse ressaltar isso nesse momento, porque não era ainda momento para isso, a época adequada e apropriada para isso, no plano eterno, mas essas curas, esse relato chama a atenção para o fato de que meramente com a palavra ele expelia os espíritos e curava todos. Em Marcos, que ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade, e também expeliu muitos demônios. E em Lucas, que ele os curou impondo as mãos sobre cada um, e também muitos demônios, de muitos saíam demônios. E com isso, meus irmãos, Mateus registra exatamente esse fato inusitado, de que aquela pessoa que estava ali, que havia pregado aquele sermão do monte, não curava apenas uma pessoa ocasionalmente, ou outra pessoa, mas ele tinha poder para realizar todas essas curas e fazer com que acontecessem todos esses milagres, não importando o tipo de doença que viesse até eles, não importando a gravidade das enfermidades, não importando os problemas espirituais que eles estavam enfrentando com relação a esses espíritos demoníacos. A todos Jesus curava, realizando alguma coisa nunca vista, de maneira inusitada, e as pessoas certamente estavam surpreendidas, de alguma coisa absolutamente extraordinária está acontecendo. Alguma coisa completamente não usual está ocorrendo nesse momento, e tudo isso chamava atenção para o fato de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que a nova era, o dia, aquele grande dia anunciado na antiga dispensação, no Antigo Testamento, havia chegado, e Jesus então demonstrava a sua messianidade através da realização desses portentos e desses milagres de forma tão generalizada como Mateus registra, Lucas registra, Marcos registra, que aconteceu nesse final de tarde ali na cidade de Cafarnaum. Mas, meus irmãos, Mateus surpreende quando no versículo 17, ele diz que essa cura generalizada, esses milagres que foram realizados, esses sinais levados a efeitos ali pelo Senhor Jesus de forma tão extraordinária, aconteceram para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E essa citação de Jesus, nesse contexto de curas, aplicando essa citação a esse contexto de cura, é surpreendente. É surpreendente porque a profecia de Isaías, reconhecidamente uma profecia messiânica, no capítulo 53, ela se refere à obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O contexto dessa profecia, que se encontra no versículo, os irmãos podem observar, Isaías capítulo 53, versículo 4, indica isso. E também essa passagem é citada pelo apóstolo Pedro, posteriormente, aplicando exatamente a obra redentora, a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Em Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, nós lemos assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si
e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas leia o versículo 5 também. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou chagas nós fomos sarados. Evidentemente, o versículo 5 interpreta o versículo 4 e deixa claro que a referência ao servo sofredor, ao Messias que viria e carregaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e seria moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz, a morte, estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados, se refere à obra expiatória de Cristo, à obra redentora de Cristo na cruz, quando ele carregou sobre si a culpa dos nossos pecados. E ali então triunfou de principados e potestades, quando derramou o seu sangue e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, como ainda hoje tivemos a oportunidade de considerar pela manhã. Entretanto, Mateus aqui vê nesses milagres que Jesus realizou o cumprimento de Isaías 53, versículo 4. E a pergunta que nós fazemos é: em que sentido? Em que sentido Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, aplicado aqui às curas que Jesus realizou? Obviamente, isso não significa que Jesus, ao curar aquelas pessoas, ele contraiu as suas enfermidades, ou que as suas enfermidades teriam sido transmitidas a eles. Não foi dessa maneira que Jesus curou. Não há registro bíblico de que Jesus tenha passado por enfermidade ou tenha adoecido. Provavelmente a sua divindade, apesar da sua total divindade, não permite isso. Passou por fome, sede, várias outras coisas, mas não há registro desse sentido. Certamente, o sentido de que Jesus tomou as nossas enfermidades nesse contexto é, em primeiro lugar, por causa da sua compaixão por aqueles que sofrem. Vários milagres de Jesus são acompanhados da observação dos evangelistas de que Jesus fez isso profundamente compadecido. Jesus se compadecia quando ele via as pessoas passando por enfermidade. Ele tinha conhecimento, como homem que era, ele compreendeu, percebeu e viveu e se conduía e sofria e padecia mesmo profundamente ao constatar aquelas pessoas paralíticas com todo aquele sofrimento. Imaginem isso naquela época, quando não havia nem um Bezerol para a gente tomar para aliviar as dores, nem um remédio que pudesse, um tratamento que pudesse muitas vezes aliviar. E não apenas, a doença naquela época não era uma questão só de saúde pública, tinha implicações sociais tremendas, tinha implicações religiosas tremendas, como a lepra, a pessoa tornava-se cerimonialmente impura e era separada, alijada do contato. Problemas sociais porque não tinham como se manter. Enfermidade séria na época era sinônimo de mendicância. A pessoa tinha que mendicar o pão para poder comer, porque não tinha nenhum tipo de sistema social que pudesse garantir a sua sobrevivência, se não fosse dessa maneira. Então era muito sério, meus irmãos. E Jesus sempre, e nós não podemos diminuir esse fato, Jesus se compadecia, Jesus como que sentia, assim como nós nos compadecemos e sofremos às vezes quando constatamos a enfermidade, a dor, o sofrimento de uma pessoa. Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, no sentido de que ele se compadeceu e ele sofreu o sofrimento daquelas pessoas, se condoendo por elas e sofrendo por elas, porque nada disso era o plano eterno. O plano eterno não envolvia jamais o sofrimento, as enfermidades, as dores,
e essas coisas todas que nos acometem, e muito menos a morte. Tudo isso veio como consequência da queda, tudo isso nós experimentamos e nós sofremos como consequência do pecado. Então, nesse sentido, certamente é legítimo aplicar essa profecia de Isaías nesse contexto dessas curas que Jesus realizou, como manifestação da sua profunda compaixão e da sua empatia com o sofrimento daquelas pessoas. Mas, obviamente, isso jamais exauriria o significado da aplicação que Mateus faz aqui da profecia de Isaías. A relação na própria profecia, no verso 4, com o versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Assim como a citação desse versículo 5 em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, onde nós lemos assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, uma citação lá daquela passagem. Em uma reverência e uma aplicação clara e direta à obra redentora e salvadora expiatória de Cristo na cruz do Calvário, nos ensina que Cristo tomou as nossas enfermidades, especialmente quando ele morreu de forma expiatória por nós na cruz do Calvário. As enfermidades e a morte são consequências da queda e do pecado. E ao tomar sobre si a culpa dos nossos pecados, Jesus estava tomando sobre si as consequências do nosso pecado, as consequências da queda, as consequências da culpa. E nas suas curas, Mateus via, portanto, a antecipação dessa obra redentora, da obra expiatória de Cristo na cruz. A realidade, meus irmãos, é que Jesus veio especialmente para isso. A gente pode dizer e compreender esse texto que, morrendo na cruz pelo nosso pecado, pela nossa culpa, por causa da nossa culpa, pelos nossos pecados, Jesus estava tirando o mal pela raiz. Porque o que são as enfermidades e as dores e a morte, senão a consequência da queda, do pecado e da culpa? Portanto, ao expiar a nossa culpa na cruz do Calvário, Jesus estava ali também provendo o tratamento definitivo para o problema da morte, tragada foi a morte pela vitória, e das enfermidades e das doenças também. O problema é que os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, naquilo que em teologia nós chamamos de uma escatologia super realizada, porque nós falamos em uma escatologia futura e uma escatologia realizada, presente. Nós vivemos num já e num ainda não. Nós já experimentamos o reino de Deus, que consiste em paz, alegria do Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus veio, e então o reino de Deus já está aqui inaugurado, já é realidade no nosso meio, mas nós não experimentamos de maneira plena, nós ainda aguardamos a consumação do reino de Deus. E, portanto, quando Jesus veio a esse mundo e começou a curar de forma generalizada, como ele curou, realizando aqueles portentos e aqueles sinais, como eu já chamei a atenção dos irmãos, quando Jesus responde a João Batista, aqui no capítulo 11, no versículo 5, ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Claro que ele era o Messias, o reino de Deus era vindo. E um pouco adiante, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 28, nós lemos: se porém eu expulso o demônio de Jesus, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Na realidade, a realização, meus irmãos, de todos aqueles portentos, de todos aqueles sinais,
de todos aqueles milagres, aquelas coisas extraordinárias, e da expulsão daqueles demônios, não era apenas sinal de que Jesus era o Messias prometido, de que ele era o Deus verdadeiro, e de que ele tinha poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Era sinal também de que o reino de Deus havia como que rompido na história, através da presença de Cristo e do poder de Cristo. A tal ponto de Jesus poder dizer isso: se eu tenho feito o que eu tenho feito, é porque o reino de Deus irrompeu sobre vós. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas isso não significa, como os nossos irmãos pentecostais querem entender, que agora, porque o reino de Deus veio sobre nós, e porque com a sua morte expiatória na cruz do Calvário, Jesus como que arrancou o mal pela raiz, tratando da questão do pecado e da culpa, ele trata da questão da morte e da enfermidade, que nessa vida nós podemos reivindicar, porque Cristo nos redimiu e nos salvou na cruz, essa é a teologia deles, que nós então não precisamos mais ter doença, nem precisamos padecer mais enfermidade. Jesus curou muitas pessoas, mas ele não curou todas as pessoas. Não. Se essa teologia tivesse sentido, então nós não precisaríamos mais morrer e nós não pecaríamos mais também. Porque na realidade Jesus veio e com a sua morte, ele triunfou sobre a morte, ele nos livrou do poder da morte e ele nos livrou do poder do pecado. Mas nós ainda pecamos e nós ainda morremos e nós ainda adoecemos e nós ainda enfermamos. O que esse texto quer nos dizer é que Jesus, como Deus homem, o mediador, com o poder que lhe foi dado e com a obra que ele realizou, ele tem sim autoridade para curar qualquer tipo de enfermidade e de doença. Ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade sobre a morte. E haverá tempo em que não haverá mais enfermidade. Quando o reino de Deus se estabelecer plenamente, não haverá mais morte. E não haverá mais nenhum resquício de pecado. Mas nós ainda não estamos lá. Nós ainda estamos nessa era em que, essa era presente, ainda vivemos nela, somos pecadores, temos essa natureza corrompida, ainda não vivemos em novos céus e nova terra, mas ao mesmo tempo nós já experimentamos realidade futura, mas não de maneira plena e cabal, como nós experimentaremos quando o nosso corpo for ressuscitado, Jesus retornar em glória, e ele estabelecer o seu reino eterno, e nós então passarmos a viver sem enfermidade nenhuma, sem morte nenhuma, e sem pecado nenhum. Mas até lá, assim como todos nós temos que conviver com o pecado, assim como todos nós temos que conviver com a morte, assim também todos nós teremos que conviver com as doenças e com as enfermidades, que acabam sendo utilizadas por Deus como um grande instrumento de bem para a nossa própria vida, como uma professora rude, mas que nos humilha, que nos abate, que nos torna dependentes de Deus e que nos exercita a nossa confiança nele e a nossa fé nele. Meus irmãos, eu quero concluir essa exposição desses registros que nós encontramos aqui sobre a cura da sogra de Pedro e desse sumário das outras curas que Jesus realizou, sobre esse tema que eu tenho chamado a atenção dos irmãos, as doenças e a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Estou procurando elucidar, esclarecer os irmãos qual seria a melhor interpretação dessa passagem. E quero concluir aplicando-a, chamando a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o fato de que os milagres que Jesus realizou, eles são sinais da sua messianidade. Os milagres são chamados na Bíblia de sinais, porque eles apontam, eles indicam, eles demonstram que aquele Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro, cujos parentes eram conhecidos ali na sua região, ele era sim o Filho de Deus. E a quem Deus havia dado autoridade única e que se manifestava tanto na sua pregação, como se manifestava na realização desses vários sinais e portentos que se viram ali naquela
naquele final de tarde na cidade de Cafarnaum, como raramente se viu em outro lugar, a não ser pela obra do próprio Senhor Jesus Cristo, ou então confiada aos seus apóstolos. Mais ainda, chamo a atenção dos irmãos para o fato de que os milagres registrados na Bíblia que Jesus operou, eles enfatizam, e particularmente essas expulsões de demônios, enfatizam o fato de que o reino de Deus já se faz presente. Não de maneira plena, eu volto a ressaltar, mas já se faz presente, o Espírito Santo de Deus já habita no nosso coração, nós já vivemos nossa nova era, nossa nova época, nessa nova época, inaugurada com a vinda, a morte, a ressurreição de Cristo e o derramamento do seu Espírito Santo, e isso tudo é sinal, é como se fosse um primeiro fruto, os primeiros frutos, ou aquilo que a Bíblia chama de arrabon, ou a garantia, já, uma ilustração da era vindoura. Uma ilustração da era vindoura. Imagine aquela tarde ali em Cafarnaum, os cegos vendo, os surdos ouvindo, os leprosos sendo purificados, os paralíticos andando, os endemoninhados novamente recuperando a saúde, o domínio próprio e tudo, libertos ali. É um retrato do estado eterno, onde não haverá mais enfermidade, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem pecado, nem nada disso que nós, no estado presente, ainda experimentamos e que Deus acaba transformando para o nosso bem e utilizando para a nossa edificação. Não apenas o versículo 5 de Isaías, em que liga essas enfermidades à obra expiatória de Cristo, e a passagem em Pedro também, mas os irmãos certamente devem lembrar que no final do seu evangelho, João chama a atenção para o fato de que essas coisas, especialmente esses sinais, esses milagres, isso tudo, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, que Ele é de fato o Filho de Deus. E, portanto, o propósito dessas realizações, dessas curas, não é apenas encorajar novas curas, elas têm um lugar único na história da redenção. Elas têm o papel de confirmar que Jesus é o Messias, que o reino de Deus é vindo, que as promessas anunciadas no Antigo Testamento estavam se cumprindo e que, portanto, são um apelo àqueles que são expostos a isso, a reagirem positivamente reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, para que creiais. Esse é o objetivo e esse é o propósito desses milagres, levar as pessoas ao reconhecimento de que Jesus é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o mediador, único mediador entre Deus e os homens, é o fiador da aliança, e a confiarem a sua vida a Ele como o seu único e suficiente Salvador, crendo nele como o Filho de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, aplicando essa passagem, eu lembro os irmãos que da oração dos homens judeus na época, os judeus homens costumavam orar assim, agradecendo a Deus, graças te dou a Deus, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil e não nasci mulher. Desculpem as irmãs, viu? Mas com certeza muitos oravam lá, eu não nasci leproso, em virtude da situação, do ostracismo e da questão cerimonial envolvida com aqueles que eram portadores de lepra na época. E é muito interessante observar, não é, meus irmãos, que Jesus, depois de curar exatamente um leproso, ele, nesses primeiros milagres que Mateus registra, ele cura um gentil, ele atende o pedido de um gentil, um centurião romano, cura um escravo, e cura uma mulher, a sogra de Pedro, viu? Desculpe, eu não resisti, e a sogra de Pedro, nada com as sogras, né? mas Jesus como que lança por terra todas
essas prevenções, esses preconceitos, todas essas barreiras que existiam na época, todas essas coisas que afastavam as pessoas e separavam as pessoas, como que apontando para o caráter universal do Evangelho. Ele é para leprosos, ele é para gentios, e mais, centuriões romanos, os representantes da força de ocupação da época, pessoas abominadas por aqueles que estavam sendo ocupados, cura escravos, salva escravos, e mulheres, e homens, e pobres, e ricos, e pessoas cultas, e pessoas sem culturas. Uma das coisas mais maravilhosas, irmão, do Evangelho é exatamente esse seu caráter universal. Ele não é uma religião, o cristianismo não é uma religião talhada apenas para aqueles que têm índole mais meditadora, mais inclinados à meditação oriental, aquelas coisas assim, nada. Ele não é voltado apenas para pessoas pobres, ou para pessoas ricas, ou para pessoas inteligentes, ou para pessoas de pouca instrução, nada. E essas curas de Jesus ressaltam bem esse caráter universal do Evangelho, curando toda sorte de pessoas, toda sorte de enfermidades, todo tipo de pessoa que veio até ele. Em terceiro lugar, irmãos, eu chamo a atenção para o fato de que essas passagens nos ensinam, essas curas de Jesus nos ensinam claramente que em Cristo não falta poder nem compaixão para curar qualquer tipo de enfermidade e para salvar qualquer pecador, por pior que seja. Através da sua morte expiatória na cruz, ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados e todas as consequências, inclusive as enfermidades e a morte. Como eu disse, ele arrancou o mal pela raiz. Entretanto, eu volto a chamar a atenção dos irmãos. Assim como a expiação não nos livra de maneira imediata e completa do domínio do pecado e da morte, assim também ela não nos livra ainda nessa vida de maneira completa e imediata das enfermidades, das dores e dos sofrimentos. Ainda não vivemos na plenitude do reino de Deus. Deus é gracioso. E não falta o menor poder ou compaixão em Cristo para nos salvar, e assim como não falta para nos curar. E quando nós experimentamos enfermidades graves, nós suplicamos a graça de Deus, vamos a Cristo, oramos, tomamos os remédios, os medicamentos e fazemos os tratamentos que Deus nos dá, porque Deus não age apenas de maneira extraordinária, mas normalmente de maneira ordinária, é claro, e age, e é Ele sempre quem cura, não importando se sem a agência ou com a agência, sem meios, com meios ou sem meios, Deus é sempre quem cura, Cristo é sempre quem está por trás, pelo nosso restabelecimento, pelo restabelecimento da nossa saúde. Por isso já sugeri aos irmãos anteriormente que as nossas receitas, se eu fosse médico, eu sugeriria que as receitas fossem prescritas 2 drágeas depois do almoço, junto com as orações, não é? Porque essas coisas precisam ser acompanhadas também. Por isso, o mesmo remédio, a mesma patologia, numa pessoa funciona, noutra pessoa não funciona, porque na realidade é Deus quem cura. E apesar de devermos utilizar dos medicamentos e dos meios que Deus dá, nós sabemos que em última instância é Ele quem cura. E extraordinariamente, se quiser, e nada impede que Cristo cure a mais grave enfermidade de forma extraordinária. Mas se Ele quiser, dentro da vontade dEle, na administração dEle, nos planos dEle, para o nosso bem e para o louvor e honra dEle, e para o louvor da glória dEle. Assim como nada impede que Ele não cure também. Temos que ser como os amigos de Daniel. Se Ele nos quiser, Ele nos tira. Se Ele não quiser, nós morremos aqui mesmo. Mas Ele continua sendo nosso Deus. Nós não duvidamos do poder de Cristo. Nós só não sabemos qual é exatamente a sua vontade para a nossa vida. E a melhor coisa que podemos fazer é imitar o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Mas chama a atenção também dos irmãos
para o fato de que, assim como vemos o Senhor Jesus aqui pela palavra, curando e pela palavra expelindo o demônio, a palavra de Cristo ainda é um instrumento através do qual ele age, especialmente naquilo que é o seu propósito maior. Cristo não veio para morrer pelas nossas doenças, ele veio para morrer pelos nossos pecados. O resto é consequência, o resto é efeito colateral desse tratamento principal. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E assim como a palavra de Cristo teve o poder para curar e para expelir demônios e repreender as enfermidades e repreender os demônios, assim também, meus irmãos, é a mesma palavra dele, que foi inspirada e que é pregada, tem poder para realizar portentos, especialmente aquele que é o objetivo maior. Essas coisas foram escritas para que creiais, não esqueçamos disso. O alvo não é a saúde física. De uma forma ou de outra ela vai se deteriorar e nós vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes. O alvo é a glória de Deus, o alvo é a remissão dos pecados, o alvo é a nossa santificação, e é isso que é realizado pela palavra de Deus. Essa é a grande obra, a obra da redenção, a obra da salvação. E a palavra de Deus continua com o mesmo poder. Quando ela é pregada, quando ela é anunciada, quando ela é lida, o Espírito Santo de Deus a utiliza e faz alguma coisa que médico nenhum pode fazer, pessoa nenhuma no mundo pode fazer, ministro do Evangelho nenhum pode fazer. Convencer o pecador do seu pecado, conduzi-lo ao arrependimento, levá-lo a Cristo como seu único Salvador, justificá-lo, fazer dele nova criatura, operar nele um novo nascimento, vivificá-lo. Essa é uma obra, meus irmãos, que só o Espírito Santo pode fazer e ele a faz mediante a palavra de Deus. Ainda chamo a atenção dos irmãos para o fato de que, com base na cura tanto da sogra de Pedro, como dessas outras curas que Jesus realizou, cuja síntese Mateus nos apresenta e nós acabamos de considerar, nos compete conduzir Cristo aos pecadores, intercedendo por eles, e pecadores a Cristo, levando-os à igreja e anunciando-lhes a palavra de Deus. Os irmãos observaram que nesses relatos sempre teve alguém ali provocando essa união. Os apóstolos conduzindo Cristo à sogra de Pedro e rogando que ele a curasse, intercedendo por ela no sentido de que ele a curasse. E nas curas, nessas outras curas, vemos também as pessoas levando os seus a Cristo, proporcionando a eles a oportunidade de irem a Cristo. Eles não queriam ir a Cristo. É possível que muitos nem quisessem, nem pudessem ir a Cristo. E quando nós aplicamos isso à obra da redenção, à obra da salvação, afinal essas coisas foram escritas para que creiais, eu volto a enfatizar, aprendemos daqui, meus irmãos, que aquilo que a Bíblia nos ensina de forma geral, ou seja, é nosso dever como crente, conduzir Cristo às pessoas. Nas nossas casas pode não ter um paralítico, nem alguém ardendo em febre, nem ninguém um leproso, mas certamente há pecadores, pessoas não redimidas, que, quando eu digo na nossa casa, não no sentido físico, mas nas nossas famílias, nos nossos familiares, naqueles que Deus coloca ao nosso derredor, há pessoas que não conhecem a graça salvadora de Cristo, que estão mortas nos seus delitos e pecados. Elas não podem ir a Cristo, menos ainda do que um paralítico. Era mais fácil um paralítico daquele ir a Cristo sozinho do que uma pessoa que não, um morto nos seus delitos e pecados, ir a Cristo para ter vida. Nem ele quer, não quereis vir a mim para ter de vida, disse o Senhor Jesus Cristo. E cabe exatamente à igreja, que é coluna e baluarte da verdade, fazer isso, nas duas mãos, conduzindo Cristo a essas pessoas, rogando a Cristo por eles, que Deus os abençoe, que Deus tenha misericórdia deles, que os alcance com a sua graça, que converta os seus corações, que os salve, que os cure, que os liberte do pecado, do domínio do pecado. E também conduzindo-os a Cristo, trazendo-os à igreja, lendo a Bíblia com eles,
comunicando o Evangelho a eles, anunciando o Evangelho a eles, de tal maneira que, assim como aquelas pessoas foram intermediárias desses encontros salvadores, libertadores com Cristo, nós também sejamos intermediários, porque para isso nós estamos aqui nesse mundo. Volto a ressaltar, como fiz de manhã, nossas vocações não são simplesmente meios para nós ganharmos dinheiro. Nossos trabalhos não são apenas um recurso para sustentarmos a nossa família, elas são as nossas vocações. E a nossa principal função e o nosso principal papel, nas nossas vocações, sejam elas quais forem, e nas nossas relações, sejam quais forem, é proporcionarmos esses encontros, levando Cristo às pessoas, pela sua palavra, e pela oração, e levando as pessoas a Cristo também, pela sua palavra, convidando a igreja e fazendo o que estiver ao nosso alcance, para que aqueles que dificilmente teriam a iniciativa ou a oportunidade de irem a Cristo para alcançar a vida, sejam alcançados pela graça dele, mediante a nossa intervenção, trazendo, levando, ocasionando, orando, rogando, suplicando a Cristo e as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de ser expostas a essa palavra que produz a vida, que liberta, que salva, que redime da iniquidade e do pecado, que é um instrumento, por excelência, na mão do Espírito Santo de Deus, para convencer o pecador do seu pecado, da graça salvadora de Cristo e da redenção e da remissão dos seus pecados. E, finalmente, meus irmãos, chamo a atenção dos irmãos para a lição singela, mas verdadeira, ligada a essa anterior, com base na atitude da sogra de Pedro. É interessante, meus irmãos, ela foi curada, Jesus a tomou pela mão, e o que é que nós lemos nos 3 evangelhos que registram a cura? Ela passou a servi-lo. Será que não é significativo para nós? Quer dizer, nem bem essa senhora foi curada, ela não foi tratar de outra coisa, resolver um problema que tinha para resolver aqui e tal, mas ela imediatamente se dispôs a servir. Como eu disse, não necessariamente fazendo aquilo que não é da sua alçada fazer. Não podemos imaginar que ela saiu servir pregando, não tem nada a ver. Mas ela serviu a Cristo na sua vocação. Serviu a Cristo na sua vocação, imediatamente. E não a Cristo, os outros evangelhos deles. A igreja, ou seja, aos que estavam com ele também. E dessa passagem certamente podemos aplicar, no sentido de que nós também somos salvos para servir a Cristo, a igreja, com os dons que Ele nos dá, nas vocações para as quais Ele nos chama e nas relações nas quais Ele nos coloca. Várias vezes tenho chamado a atenção dos irmãos, já fizemos um estudo sobre evangelismo aqui, eu não vou nem dizer que não creio, nem coragem, nem chamo atenção para isso, mas não é nem necessário não são necessárias grandes realizações nesse sentido. Deus nos chama, e as pessoas que Ele quer alcançar, seja aqui uma sogra de Pedro, um garoto inválido ou um leproso, ou essas multidões que foram trazidas e levadas a Jesus para serem curadas, certamente eram vizinhas, eram parentes. As pessoas não saíram ali pela rua atrás, proclamando lá na praça, quem é que está enfermo aqui, doente, que eu vou levar para Jesus? Não, difícil imaginar esse quadro. O que nós imaginamos, as pessoas, em um dos evangelhos é até mencionado, e levavam os seus, deixa-me localizar, eu penso que é em Lucas, aonde nós lemos, e os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, lhes traziam. A ideia é, a pessoa tinha um pai enfermo, uma mãe enferma, um tio enfermo, um sobrinho enfermo, um filho enfermo, e então essas pessoas que Deus havia colocado no seu ciclo de relacionamento, eram levadas a Cristo para que elas fossem curadas, e assim também, com a graça de Deus, é nossa responsabilidade fazer. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Se nós não formos esses canais, esses instrumentos
para proporcionar esses encontros, conduzindo pessoas a Cristo e conduzindo Cristo às pessoas, através da palavra, através do testemunho, através da vida e através da oração? Quem é que vai proporcionar esse encontro para aqueles que se encontram mortos nos seus delitos e nos seus pecados? Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.